Diletos amigos, saudações a todos. Sejam bem-vindos ao 100cast, o podcast da Clínica 100. Uma série em audiovisual com discussão, esclarecimentos, dicas e algumas provocações. Eu sou Anderson Rodrigues e hoje vamos falar sobre mitos e verdades, sobre cérebro e coração. Para essa mesa temos a doutora Alessandra. Muito obrigada, Anderson. A doutora Thalita. Muito obrigada. E, bom, para começar a nossa conversa... Isso. Hoje nós vamos ter uma pequena modificação. Né? Eu deveria ter feito essa abertura. Corações e mentes. Já que nós temos corações e mentes. E depois dos episódios com a doutora Thalita, realmente nós tivemos algumas perguntas, né, sobre alguns mitos. Recebemos algumas perguntas e a gente, né, sentiu essa necessidade de trabalhar algumas, como se fossem mitos, né, que às vezes a gente acredita sobre essa parte tanto do coração quanto da parte de mente, né, de desenvolvimento. Então, eu fiz um compilado, né, Thalita Anderson, sobre essas coisas. Eu sei que muitas vezes nós não teremos as respostas. Perfeito. Né? Então, eu brinco que... eu tenho até um combinado até em congresso, né? Eu brinco que quando eu vou falar o trabalho isso, o trabalho aquilo outro, é onde a gente tem um embasamento. Mas quando eu... tem coisas que eu creio, né? Então, porque embasamento fisiológico, por alguma inferência, né? São coisas que a gente crê também. Nós, como os médicos, e até a base do nosso desenvolvimento científico, são essas coisas que a gente vai observando e, mesmo que não, ainda sem uma evidência, a gente crê. Bom, só fazer um disclaimer que nós temos um manifesto aqui no nosso 100cast, né? Que o nosso podcast, ele tem as informações são vinculadas no que concerne à luz da ciência, tá? Então, assim, a gente vai tentar passar as informações que, nesse momento, estejam dentro do que a ciência aprova. Bom, lembrando que esse podcast, infelizmente, fica gravado e a medicina é a ciência das verdades transitórias. Perfeito. Então, assim, coisas que a gente afirmou há 2 anos atrás, né? Eu brinco que o ovo é um dos maiores coisas vilões que, assim, não pode. Não, agora ele é super legal. Então, como isso vai ficar gravado histórico, depois a gente repete a data, né? Porque depois pode... as perguntas. Bom, então, vamos começar com algumas das perguntas. Doutora Thalita, as pessoas perguntaram se o coração bate muito rápido, né, depois de um exercício físico. É ruim? Certo. Vamos lá. Vamos entender que o nosso corpo ele foi preparado minuciosamente para a gente sobreviver, certo? Então, em contextos que a gente se coloca em atividade física ou em contextos de estresse, é esperado que, de fato, suba a pressão arterial, suba o batimento cardíaco, 180, 190, sim, pode subir até 180, até 190. A pressão arterial também acompanha isso, até um limite, obviamente, e na sequência ele vai normalizar. Então, minha frequência cardíaca subiu na atividade física. Isso é ruim? Não, isso é sobrevivência, você precisa disso, certo? O que não é normal é quando você parar a atividade física e isso não normalizar. Aí temos um problema, certo? Mas é totalmente normal e tem que ser assim. Eu brinco e falo, senão você vai cair da esteira. Não, e o contrário também, assim, eu sou super sedentário, mas eu tenho uma frequência cardíaca de 46 e falo, olha, tá vendo? Eu tenho coração de atleta. É interessante. É que, na verdade... Ou ele tem um bloqueio de... Ou ele tem um bloqueio. Se no caso desse paciente, Exato, né? Olha, eu tenho coração de atleta. Nunca fiz nada na vida, né? Só faço levantamento de copo. E aí, esse aí eu acho que tem que ser avaliado pelo cardiologista. Mas, de fato, assim, os atletas, né, de alta performance, eles têm uma adaptação cardiológica que eles têm uma frequência cardíaca mais baixa, mas dentro de um ritmo normal, certo? Então, é um ritmo que a gente chama de sinusal, que bate, de fato, um pouco mais baixo. Às vezes, quando o paciente chega, eu vejo que um batimento mais baixo, eu sempre faço essa questão, né? Você faz atividade física, com que frequência? Porque existe uma adaptação do coração, de fato. Bom, comer gordura sempre é ruim para o coração e para o cérebro? Bom, na verdade, quando se fala gordura, o cérebro precisa de gordura, né? Se você não der... A criancinha, perfeito, o leite materno nas primeiras semanas é basicamente gordura, né? Então,
Até para formação do cérebro. Da minha e linha, depois? Né? Porque assim, a gente às vezes vê o paciente que toma medicação, né? Para os colesteróis, né? A gente tem o problema, às vezes, de dores e tudo. É que, às vezes, o doente ele tem o que se chama hipercolesterolemia familiar. Ele tem aquele colesterol gigante. Tá? E a preocupação é justamente com a formação de aterosclerose e placas em vasos, né? Não com a gordura em si deixar de ser alimento para o cérebro, né? Eu acho que o mais importante é a qualidade dessa gordura. Sim. Né? Entender que as gorduras trans, gorduras, né, fritura, ela não é legal, ela não é saudável. Né? Azeite, que é o que a gente escuta no dia a dia, as castanhas, em quantidade, né, moderada, obviamente, né? Então, elas são saudáveis. Só vou pegar um pouquinho essa questão do colesterol, que eu acho super importante. O que acontece? O colesterol, de fato, a maior parte dele é produzido pelo nosso organismo. E uma parte dele é alimentação. E a gente tem que tomar muito cuidado nessas ponderações, até com o paciente, porque às vezes a gente exige dele coisa que ele não tem para dar. Né? Eu brinco, eu falo, às vezes o paciente está lá e ele precisa, a gordura faz parte da formação das células, para construção, né? Renovação celular, ela faz parte, obviamente. Membrana celular. Membrana celular, obviamente gordura boa, né? Mas algumas vezes a gente acaba tendo que associar a medicação para ajudar nesse controle de colesterol, porque tem um limite. Né? Por mais que aquela pessoa seja perfeita, olha, doutor, eu vou fazer perfeito. Vamos uma situação hipotética, perfeita alimentação, consumo de gordura boa, na quantidade ideal para o resto da vida. Às vezes ela precisa de níveis mais baixos de colesterol, mas o próprio corpo dela produz. Não é só o que eu como, é o que eu produzo também. Uma dúvida, entrando também nisso daí, eu vejo muito paciente limítrofe ali, um pouco acima do colesterol, um pouco alto. Mas eles tomando um remédio. Não sei se esse paciente realmente é candidato a tomar medicação para baixar essa gordura. Esse papo é um papo para a gente conversar assim, com bastante um cuidado. Porque eu entendo, isso é Thalita, tá? Que situações limítrofes sem doença instalada e não com fator de risco muito exacerbado de histórico familiar, eu tolero valores um pouco mais altos e estimulo mudança de estilo de vida, certo? A partir do momento que eu tenho doença instalada, começou plaquinha, espessamento, né, intimal de carótido, aí eu entendo que não dá para esperar mais. Eu digo isso porque às vezes alguns doentes têm miopatia por medicação, aí começa a ter dor na perna. Sim. Aí... eu falo que hoje existem os haters, né, da estatina. Isso. Eu me odeio, né? Eu entendo os dois lados, de verdade, eu entendo os dois lados. Eu falo que eu evito usar até que ela seja necessário. Né? A partir do momento que ela é necessário, ela tem que ser usada. Né? E aí a gente vai tentar usar as mais novas para que atinja valores seguros para aquela pessoa. É bom e velho individualizado, né? Individualizado. Eu entendo assim. Tem que... caso a caso, de acordo com como está o paciente. Mas não dá, por exemplo, uma pessoa que começou a ter placa de aterosclerose. Eu tive um paciente que me abordou isso no consultório, ele mandou um vídeo. Ele, enfim, teve uma dor no peito, o diagnóstico foi outro, ele estava com uma pericardite, mas na investigação, obviamente, a gente vai afastar a coronariopatia e a gente descobriu algumas plaquinhas não obstrutivas, mas existentes, e eu tive que entrar com estatina. Aí, alta hospitalar, daqui 24 horas, vídeo. Eu não respondi para ele, né, ali, porque é um papo, como eu falei para vocês. Aí eu sentei e expliquei exatamente tudo. Né? Nenhuma medicação é isenta de risco e não tem efeito colateral. Né? As dores musculares, fraqueza, elas são mais comuns com a linha mais antiga, né? A gente tem linhas... Simvastatina mesmo. Na época da simvastatina, né? Então, acho que tem que individualizar, sim. E até a resposta, né? Porque eu vejo que tem gente que toma uma medicação específica que não tem nenhum efeito com a medicação e o primo tem. Então, essa individualização é muito importante, né? A gente não dá para generalizar. Eu sempre falo, consensos e diretrizes é para direcionar, mas não é a bula de ninguém, né? Assim, a população também ela deve entender, né? Que a partir do momento que ela está sendo individualizada, ela sai de determinados protocolos, né? Tem que confiar no seu médico. Exato. Então, assim, senão ele mesmo baixa da internet o que eu vou tomar, tá bom? Exato. Eu acho que a importância dessa relação médico-paciente, né? Porque
hoje a gente tem a tendência a uma simplificação, né? Sim. Então, assim, eu não tomo, eu tive tal coisa e o meu médico passou isso, então o amigo já toma porque é fácil. Então, assim, enxergar esse contexto é muito amplo, né? E o fato, às vezes, da gente desconhecer, né? O leigo, às vezes, não saber enxergar esses 360 graus, dá essa impressão de que a nossa decisão é fácil, ela nunca é. Nunca é. Né? É porque, verdade. assim, se é mulher ou se é homem, se é mais velho ou se é mais novo, se tem a família que tem, se ele não tem, o tipo de hábito que ele tem ou que não tem. Então, e vira uma árvore, né? Então, não é assim, toma ou não toma. Estatina é boa ou é ruim. É todo esse contexto que eu acho que é muito Sim. importante, né? Estresse não afeta meu coração. O estresse como uma carga emocional, uma descarga adrenérgica, obviamente afeta seu coração e afeta o resto, né? Você pode ter um infarto. Você tendo lá aquela placa claudicante ali para fechar, você recebe uma notícia muito ruim, possivelmente você vai ter um infarto, vai ter um AVC, alguma coisa. Não sei se é esse o estresse que se esteja referido aí, né? Essas perguntas de estresse, né? O estresse só afeta o meu humor, não afeta o meu cérebro. Muitas perguntas sobre se afeta o coração ou não. Mas, assim, qual o efeito de um estresse crônico e um estresse agudo? É que, na verdade, o susto, assim, a ideia que se tem hoje é que eles precisam definir o que é estresse. E a definição do estresse é realmente aquilo que... Como é que eu vou colocar? Que é uma resposta a uma ação que você tem. Se você não tivesse a resposta, você estaria morto, assim. Uhum. Apareceu um leão ali na minha frente, estou com estresse, olha, meu músculo vai correr para que eu consiga fugir dessa situação. Nesse quesito, nesse tipo de estresse, ele está ali para te ajudar. O problema é que talvez a apropriação da palavra, né, estresse, ela se expandiu para outras coisas. Eu tenho um problema na faculdade que a minha nota está baixa. Entendeu? Agora a minha vida... é esse ponto em questão, né? Uhum. Mas o estresse como uma resposta a uma... Ele, de certo modo, é benéfico. Eu concordo com você. E eu acho que, assim, referente a contextos sociais mesmo, que a gente estava até conversando antes de começar esse bate-papo nosso. Somos multifacetados, né? A gente tem muitas responsabilidades em vários cantos da nossa vida. Tem que ser a mãe, tem que ser o trabalho, tem que ser a amiga, né? Então, assim, tem que ser muita coisa, né? O excesso de coisas que a gente tem que responder no dia a dia é muito maior do que era antes, né? Então, o estresse... Imagina, você ficar num contexto da frente do leão o tempo todo, 24 horas, não vai ser legal. Né? Existe um estímulo adrenérgico, questões hormonais mesmo, né? Que não vai fazer bem para o coração, para o cérebro e para nenhum órgão. No quesito fisiológico, no quesito de funcionamento do corpo humano. Uhum. Não do estresse. O estresse emocional também é ruim. Tá? Não estou falando que de forma alguma é bom, mas só para definir o que é, para poder ter uma resposta adequada a essa pergunta. Né? Exato. Então, talvez assim, o oposto também, né? O ócio também não seja bom. Você tem aquele marasmo na vida que não acontece nada. Talvez esse intermediário seja o ideal. Nossa, de bom e velho equilíbrio, né? O velho e bom equilíbrio. Bom, acho que agora tem umas perguntas sobre exercícios, né? Não posso fazer exercícios físicos porque tenho os problemas cardíacos. Deve, mas vamos lá. E essa pergunta também com coluna, né? Tem problema de coluna, não posso fazer exercícios físicos. Na verdade, a pessoa já se respondeu. Ela fala, eu não posso fazer porque eu tenho problema de coluna. Ela não quer saber a minha opinião, entendeu? Ela chegou com uma afirmação. Isso não é uma pergunta. Então, assim, é um contexto de doença instalada. Provavelmente, às vezes, né, o sedentarismo já existia ou não existia. É um contexto de doença instalada. A gente entende que a atividade física, muitas vezes por meio da reabilitação, numa fase inicial, no pós-infarto, num pós-problema de doença instalada do coração, ela é muito bem-vinda. Ou então um paciente, por exemplo, com insuficiência cardíaca, faz reabilitação. Reabilitação é um exercício físico monitorizado por profissionais capazes de orientar e avaliar o quanto está sendo adequado de intensidade para o corpo daquela pessoa. Aumenta a sobrevida
aumenta a qualidade de vida. Nossa, eu nem sabia. Isso são feitos em clínicas especializadas, que eu presumo que tem que ser monitorizado. Sim. E é muito legal. É muito legal porque dá segurança para o paciente. Por exemplo, o paciente... Essa história do infarto mexe tanto com a cabeça do paciente, que eu lembro que eu estava no meu primeiro estágio no Dante, né, quando eu fiz cardiologia, teve um paciente que eu fui atender no ambulatório. Ele falou, então, doutor, eu estou fazendo 2 meses aqui no Ibis, que é, né, o hotel ali na frente. Eu olhei para ele e falei, por que você é de outra cidade, né? Não, é porque depois que eu infartei, eu acho que eu posso infartar a qualquer momento. Olha a cabeça desse cidadão. Ele tinha que morar perto do hospital. Ele deixou a vida dele. Né? Então, se eu consigo mostrar para ele que ele é capaz de fazer uma atividade física, inicialmente com acompanhamento, de forma segura, ele vai pegando segurança de que, ok, é uma doença, eu tratei um contexto agudo, vou fazer o tratamento para um contexto crônico, que não agudize novamente, mas é seguro. Né? Então, eu acho que... Eu nem sabia que existia uma... Sim. Ela ajuda... Existem clínicas específicas para reabilitação. E, na verdade, assim, uma coisa é você falar de medicina. Estamos falando aqui sobre doenças, medicina, tratamento. O problema é quando você tem um contexto, às vezes, político. Porque, por exemplo, eu acho que tem legislação que, para o doente fazer uma academia, você precisa passar por avaliação. A academia necessita que você tenha. E eu falo, não precisa. Na verdade, assim, se precisa ou não precisa, o doente ele tem que procurar o médico de qualquer jeito. Entendeu? Mesmo que você não sinta nada... Não significa que não tenha. Significa que não tenha. Né? Entendeu? Igual o doente pode ter morte súbita? Pode. Um dia praticamente só para a gente falar de morte súbita, né? Porque houveram casos desse tipo de evento, pacientes jovens que eram treinadores, que tinham exercícios físicos. Eu tive um caso de um paciente recentemente que procurou pronto-socorro com um quadro de mal-estar bem inespecífico. E no eletrocardiograma, é um exame super simples, né? Eu falo que é o exame do rabisco do coração. No eletrocardiograma, ele tinha uma alteração muito típica de uma doença chamada Brugada, que é a síndrome de Brugada, que é uma predisposição para ter morte súbita. Né? E quando a gente conversava com ele inicialmente, olha só isso daqui que interessante. A importância da gente conversar com a família e saber histórico familiar. Não, doutora, pode ficar tranquila, eu não tenho histórico de morte súbita na família, não tem, mas a gente vai te internar e vai investigar. De fato, se confirmou, né? A gente fez estudo eletrofisiológico, ele, no procedimento, desencadeou fibrilação ventricular, a gente reverteu e aí ele, obviamente, é candidato de colocar aquele aparelhinho, né, para evitar a morte súbita. Mas depois ele foi conversar com a família, né, para explicar, porque tem contexto genético, então tem que investigar. Aí ele ficou sabendo que 2 pessoas da família, uma falecida e a outra com CDI, né, estava viva por causa do aparelho, tinha histórico desse antecedente familiar. Então, imagina essa pessoa na academia. Exato. Óbvio que isso pode acontecer em qualquer momento. Pois é. Né, mas... O jogo de bola dos amigos. Né? E é um tipo de arritmia que não vai reverter só com a massagem, ele precisa do choque. Né? É o seguro de vida dele, né? É um bom motivo para, por exemplo, imagine se esse paciente não passa em consulta. Ele deu sorte, eu falei para ele, você ganhou na loteria. O mal-estar dele provavelmente, né, não estava de fato relacionado a isso, né? Mas foi, acho que o anjinho da guarda falando, vai ali no pronto-socorro. Eu falo, né? Deus usa as criaturas inferiores para se comunicar, gente. Nós, os médicos. Olha, vai lá, dá uma olhada, não custa nada. Dá um apertão em você. E foi interessante que uma das perguntas também foi essa, né? Uma dor do lado esquerdo do peito sempre indica um ataque cardíaco, né? Que você acabou de contar uma história que... Então, você vê... E outra coisa, aquele pensamento de não acontece comigo, nunca é nada, é um perigo, né? E eu falo sempre para os pacientes, a coisa mais comum, paciente com transtorno de ansiedade. É transtorno de ansiedade? Estou com palpitação, é porque eu sou ansiosa, doutora. É transtorno de ansiedade? A palpitação? Sabe, isso é tão sério. Nem toda dor no peito, obviamente, é infarto, né? Mas tem que ser descartadas as coisas mais sérias, né? Eu tive um paciente recentemente também, que procurou pronto-socorro, porque ele estava tendo picos hipertensivos, tremor, cansaço, assim, súbito, entendeu? Era súbito. Vinha,
e depois melhorava. Só que ele começou a ter muito frequente. Aí ele procurou pronto-socorro. O colega atendeu ele e ele falou, eu sou muito ansioso, estou muito nervoso, estou passando por uma fase muito difícil no trabalho. E aí ele fez o quê? Deu um benzodiazepínico e deixou ele em observação. A sorte que ele deixou ele em observação. Após efeito de benzodiazepínico, ele estava mais calmo, de repente ele recorre ao sintoma. Aí o colega me liga. Thalita, tá esquisito isso aqui. Porque eu estava na retaguarda no dia, ele me acionou. Tá esquisito isso daqui. Por que ele recorreu ao sintoma com o uso de benzodiazepínico? Porque se fosse somente um transtorno de ansiedade, não faz sentido. Eu falei, interna pra gente investigar. E aí eu comecei a fazer a investigação dele. E a gente descobriu que era um paraganglioma, que é um nódulozinho que secreta um hormônio do estresse. E é muito típico a pessoa ter taquicardia, pico hipertensivo. E há quanto tempo ele está assim? Entende? Tratando como transtorno. Ele é ansioso, mesmo tem transtorno de ansiedade, estamos tratando também. Mas aí a gente está fazendo agora todo o planejamento dele para prepará-lo para fazer o procedimento cirúrgico. Não sabia ser hipertenso, né? Nossa, eu acho tão importante que, às vezes, assim, eu fico brincando com os pacientes, assim, o importante de ele ir e voltar. Porque, assim, a gente trabalha com essas hipóteses. Né? A primeira hipótese era, né, até pelo paciente já falar, não, eu sou ansioso, não sei o que lá, tal, você tratar como ansiedade. Mas, peraí, não melhorou? Então, assim, o paciente hoje, ele tem a tendência, assim, ele foi em você. Você tratou a sua primeira hipótese. Ele não melhorou, ele pula. E o outro médico vai começar com a outra hipótese, né? Às vezes, tudo inicial. E se você tem uma confiança naquele profissional, e você volta e fala, doutor, tomei o remédio, tal, não sei, eu continuo assim, você reavalia e testa as outras hipóteses mais raras, mais difíceis. Igual, poxa, é super raro. É super raro. O cara, jogar na loteria é melhor. Jogar na loteria é mais chance. É que, na verdade, é o seguinte... Né? Então, a importância desse relacionamento. Ela é baseada em campos de estatísticas e probabilidades. Tá? Você não vai pensar o cara que tem uma batedeira que ele tem uma unha encravada. Não, é uma unha encravada que está te dando batedeira. O médico estuda exatamente para isso, poder definir qual é a maior probabilidade daquela doença. Tá? E outro ponto em questão é que justamente assim, mesmo para o doente que é ansioso, ele tem um diagnóstico, ou é neurose de conversão, perfeito. É alguma coisa. Super importante não falar pode isso. Falar assim, isso não é nada. Olha, sempre é alguma coisa. Sempre é alguma mesmo coisa que e seja tem só tratamento. Uma neurose. É super importante falar isso. Que às vezes assim, tô com dor, sou ansioso. Não, vai para casa, não sei o que. Morreu em casa. É isso. E às vezes a gente discute às vezes com os estudantes, né? Que eu trabalho com uma malformação. E, eventualmente, tem muita doença genética, tem muita coisa, né, Thalita? E o não tem jeito, ou não é nada, ou não tem o que fazer, eu acho que isso é cruel. Porque, assim, nós somos a última instância. Vai recorrer a quem? Né? Então, assim, algo tem que ser feito para minimizar o sofrimento. Sempre tem algo a ser feito. Então, assim, esse que é o papel realmente da gente faça alguma coisa, minimiza o sofrimento. Se você não sabe, a gente ajude a procurar um caminho, tem que ter um modo, né? Mas esse negócio, por exemplo, da estatística e probabilidade. Lá onde fiz faculdade em Uberaba, né? E a maior causa de cardiomegalia é a doença de Chagas, óbvio. Ponto. Lá o doente que tem doença de Chagas. Chegando em São Paulo já não era. Já era o pós-infartado. Você olhava assim, você tem doença de Chagas? Não, sou infartado. Muda totalmente a perspectiva, sim, né? Que é um modo de se ver, né? Quando a gente estava falando, eu lembrei da viagem, né? Onde a gente foi no hospital, né? Onde eu queria conhecer o Monte Sinai. E aí a gente parou na porta, assim, eu olhei o lema deles, né? Eu falei, nossa, que lindo, né? Porque é We Find a Way. Que a gente acha um caminho. Eu falei, claro, realmente, assim, acho que é a importância desse... a gente tem que procurar esse caminho, né? Sim. Não sei se a gente vai conseguir encontrar, mas, no mínimo, a gente tem que achar um jeito de ajudar. Eu tive um et de um senhorzinho. Eu falo senhorzinho assim, tudo muito carinhoso, tá? E é mesmo, muito carinhoso. Que eu acompanhava residentes também na formação. E ele já passava muito tempo com a gente no ambulatório. Ele chega um dia para mim, a gente investigou coronariopatia. E na investigação do cateterismo, identificou-se que não tinha procedimento intervencionista para ser feito. Então, ele não era candidato
nem a colocação das molinhas, né, dos estentes e nem a cirurgia cardíaca. Isso significa que não tem nada para fazer para ele? Não. E o residente que estava em formação, ele falou para o paciente, falou, não temos nada para fazer. Ele chegou aos prantos. Eu falei, não, temos sim e temos muito o que fazer. Né? Hoje em dia o tratamento clínico é incrível, né? Então, assim, sempre temos o que fazer. Né? Não temos mais o que fazer para essa doença, mas a gente tem muito o que fazer por você, pela pessoa. Nossa, eu concordo com você. Bonita a frase, gostei. Bom, agora alguns hábitos também, né? Bebidas alcoólicas matam células cerebrais? Olha o pessoal pedindo aval para Qualquer de conhecimento literário, né? Qualquer quantidade de álcool é nocivo. Tá, não tem a dose boa nem a do bafômetro. Não, muito bem. Gente, não consegui, eu tentei. Não consegui liberar. Existem substâncias, às vezes, no álcool não, né? Em algumas bebidas, que podem contrapor, revesterol, por exemplo. Mas tem também no suco de uva. Tá? E eu vou esticar isso pro coração também. Tem essa... Sim, a gente tem doenças de miocardiopatias, né? Então, alterações do músculo do coração associado ao álcool. Que levam mesmo em pequenas quantidades? Não. Aí seria uma quantidade maior de forma contínua. Não, são doses maiores. Aí você também, nem o resveratrol vai te liberar. Eu não estimulo. Eu acho que não é uma substância para ser estimulada. Não. Bom, também de funcionamento, né, cerebral, se pessoas que existem essa diferença, pessoas estritamente cerebrais direitas, que são as criativas, cerebrais esquerdas, né? Usamos apenas 10% do nosso cérebro. É interessante essas questões aí, isso talvez daí, alguns mitos na verdade, isso eu acho que foi estou tentando lembrar aqui com um detalhe, mas foi um artigo que alguém escreveu, mas ele falava de potencial. Na verdade, se você fizer um eletroencefalo, não é que você vai ver só 10% do seu cérebro funcionando. Você faz uma ressonância funcional, alguma coisa, você não vai ver só 10% e o resto está tudo apagado, economizando energia no cérebro. O cérebro funciona o tempo todo, para a gente poder respirar, falar, movimentar, ele está funcionando. Então, acho que assim, o seu cérebro, né, o órgão como um todo, ele está funcionando. O que ele fala, talvez, de 10% é esse 10% de potencial. Eu nem sei o que realmente significa isso daí. Será que a gente vai ser mais 90% melhores no futuro? Não sei. Não tem uma resposta para isso, né? E sobre como se o cérebro trabalhasse lados separados, né? O cérebro ele não é analógico. Ele não é 0 ou 1. O cérebro ele é uma arquitetura que praticamente está funcionando tudo ao mesmo tempo. Tá? Salvo engano, até o professor Miguel Nicoleles, né, ele estuda neurônios, né, monitora neurônios, né, ele fala isso daí. Bom, e acho que aproveitando essa parte de atribuir funções, né, também perguntaram, acho que também realmente deve estar em evidência a parte de transplante e tudo, sobre transplante cardíaco, se o coração atua como um órgão de sentimentos, né? Se você transplantando o coração, você vai levar realmente sentimentos e, né, realmente, bom, então ninguém vai trocar de time de futebol, né? Existe alguma correlação? Algumas pessoas que realmente, eu senti no meu coração e essas coisas? Na verdade, não. Existe uma conotação emocional que nós criamos relacionado ao coração, desde a época dos gregos. Desde a época dos gregos. Mas o coração, ele não transporta sentimentos ou até mesmo memórias, né, da outra pessoa, né? Não tem essa qualidade, né? Mas eu falo que a doação vem de muito carinho e amor de quem está doando, né? Com certeza. De tocar no coração de quem está fornecendo, né? Mas não vem com memória, não. Perfeito. Bom, e agora algumas perguntas bastante interessantes, assim, acho que a gente pode aproveitar, fazer um pupurri. Alimentos que atuam na pressão. A gente pode fazer um inicial, acho que talvez no episódio anterior de hipertensão, a gente pode fazer um inicial e depois a gente pode chamar até um dia a doutora Thalita com a doutora Bruna. Alimentos que atuam na pressão. Alimentos salgados atuam no sentido de aumentar então, assim, a pressão.
algumas pessoas perguntaram sobre alimentos que substituiriam medicações, né? Uso de pimenta, uso de alcachofra, alguns chás aqui apareceram. Substituir medicação é um pouco mais complexo. Se a gente chegasse à conclusão que essas substâncias, de fato, tivessem um potencial hipotensor, né, falando de hipertensão, de forma sustentável e segura, elas estariam encapsuladas e a gente estaria vendendo, né? Não sou contra, obviamente, dependendo do contexto da pessoa, se para ela faz bem fazer uso, né, de uma forma, vamos dizer assim, segura, referente à quantidade, né, quer comer alcachofra, faça, mas não deixe de tomar seu remédio. Não dá para substituir. O fato é que algumas medicações realmente vêm da natureza. O próprio digital, por exemplo. Sim. A descoberta do digital. E que exista um potencial medicamentoso em algumas plantas, existem. O que a gente não sabe, o que é nível terapêutico, o que é nível tóxico, tá? Qual é exatamente o alcaloide necessário para que se faça aquilo, ou o sal necessário, tá? A ciência se baseia em achar essas respostas, para falar, olha, essa planta pode, mas talvez você tenha que comer uma árvore inteira para ter essa resposta. Realmente, a gente vai acabar retornando esse tema várias vezes, porque a importância disso, né, que muitas medicações vieram da natureza, a grande maioria. Né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente utiliza, quando vira uma medicação, a gente padronizou a dosagem, padronizou uma forma de administração. Biodisponibilidade. Né? Então, a gente tem algum controle disso, né, na utilização. Me ocorreu isso porque eu estava estudando, né, também faço uma parte da parte capilar, e uma coisa assim, boba, que é o uso das castanhas, né, porque hoje a gente usa muito a castanha e tal, e algumas populações específicas, né, às vezes halterofilista, a parte de exercícios físicos, utiliza de uma forma muito exagerada o acúmulo de selênio, que para o cabelo aumenta a queda capilar. Então, de repente, eu viro o cara do avesso e não acho nada e tal. De repente, não me ocorreu perguntar sobre um hábito que hoje está um pouco difundido, sobre o uso dessas castanhas como um lanchinho. Assim, isso exagerado, né? A gente, bom e velho equilíbrio de novo, de repente a gente tem alguma atuação que a gente nem percebe. E eu acho que pode ter um efeito hipotensor legal, mas é persistente, ele mantém por 24 horas, é o que você falou, né? Da dose terapêutica. É a dose ideal por quanto tempo e a dose tóxica. Né? Então, assim, não trocaria por medicações, que eu acho que a partir do momento que indicou-se o uso do remédio é porque passou já pela mudança de estilo de vida, já viu que é uma coisa que de fato está lá e precisa ser tratada de uma forma mais efetiva. Lá no grupo escoteiro eu falo, todo cogumelo é comestível, alguns só uma vez. Boa. Muito bom. Nossa, eu acho que vamos aproveitar esse gancho, realmente, assim, acho que vamos estimular o pessoal, né, que se tiverem outras dúvidas, assim, pra gente é bastante interessante receber essas questões, podem encaminhar, pessoal. E vamos caminhar para o término desse episódio, né, com alguns desses mitos. Doutora Thalita, tem algum mito que a senhora goste, assim, que a senhora até acredite que você faça? Ai, agora é difícil assim, né? Essa você me pegou de surpresa. Eu mesma, essas coisas antioxidantes, sucos verdes e tal, bom, é natural, é alimento. Eu adoro água com limão. Né? Eu gosto da tal da água com limão. Por quê? Isso é feito em mim. Eu acho que quando eu acordo e tomo minha água com limão, eu tenho menos fome no período da manhã, ele me ajuda na saciedade, eu me sinto bem fazendo isso. Cientificamente, existe algum benefício? Está sendo estudado. Mas eu gosto de tomar minha água com limão de manhã. Sou uma das adeptas. Algum hábito? Não, assim, eu acho que a ciência serve justamente para... muito tempo atrás eu passava alcoólico na mão antes e depois de desgermar. A gente vai ter que entregar. O Anderson lava o cabelo com shampoo de Jaborandi. Não, mas
Eu realmente não espero que haja algum efeito terapêutico, não. Mas a gente sabe que o Jambu é vasodilatador e tudo, realmente assim, como efeito terapêutico específico, não sei, mas atrapalhar não atrapalha. E realmente... E você? Nossa, eu tenho Conta pra gente. Muitos, realmente, também realmente utiliza assim, água com limão. Não, água com limão, ou então limão com a curcuma. Eu vou alternando, porque eu acho que assim, como a gente precisa de equilíbrio, eu acho que existem mesmo essas substâncias, né, que elas podem nos auxiliar. Então, um dia é curcuma, um dia é canela, um dia é pimenta, porque todas elas têm, né, acredito, né, que elas tenham uma função. Mas, né, essa pele é boa. Eu tenho uma boa dermato. Eu passo no card todo ano. Então, eu acho que a gente fazer essas associações, realmente, é sempre o equilíbrio, né? Os bons hábitos, os exercícios, uma alimentação equilibrada. Então, o suco verde e tal. Bom, o suco verde, o que é? É uma alimentação, exercício, né? E é uma coisa saudável. É uma coisa saudável. Nós estamos falando de couve, melão, laranja ou qualquer outra coisa não industrializada que está sendo colocada para você ali. No lugar do refrigerante. Então, realmente, são boas trocas, né? Sim. Algumas a gente ainda não tem tantas evidências, mas ok também para a gente acreditar. Bom. Por favor. Vou devolver aqui. Hoje a Doutora Thalita, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Acho Adorei. que realmente essa, por incrível que pareça, né, isso às vezes traz muita informação para o doente. Tá? E quer deixar alguma consideração para a audiência, para os seus pacientes? Acho que tragam dúvidas. Na dúvida, pergunte. Acho que isso é o mais importante. Doutora Alessandra? Eu gostaria de agradecer a vocês dois. Eu acho que eu gosto muito dos episódios dos Mitos e Verdades. Eu acho que eles são divertidos e altamente enriquecedores, né? Já muita diversão e conhecimento. Bom, o conselho que eu deixo à nossa audiência é que, assim, tenha seu médico, tá? A partir do momento que você o escolheu, confie nas condutas que ele vai fazer, tá? Acredito eu que todo médico, ele não se importa com perguntas. Mesmo que você achar, mas vou perguntar, pergunte. Tá? Ele não vai dar bronca em você, ele não vai bater em você e não vai deixar você de castigo. Não existe pergunta boba, né? Não existe. Tá? E eu acho que a função dele é justamente esclarecer. Tá? E vá ao médico, obviamente. Né? Agradeço às senhoras, agradeço a nossa audiência. E até o nosso próximo episódio do Semcast. Muito obrigado a todos.